A deputada e pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, deu uma entrevista para o programa Pânico no rádio na Jovem Pan e basicamente demonstrou que ela tem tudo, mas absolutamente tudo, ela está mais do que preparada para perder as eleições. O mundo vive uma crise enorme, né? Essa crise enorme não é a crise do PT, essa crise enorme é a crise do capitalismo, né? O PT não governa a França, não governa a Alemanha, não governava os Estados Unidos em 2008, né? Essa crise é a crise de um sistema que tem nome. Ela já começa com a desculpa da crise internacional, né? A desculpa preferida da Dilma. Ela fala, não, mas em 2008 não era o PT que estava governando os Estados Unidos, não, era o Partido Democrata, que é de esquerda, como o PT, era o Obama, que é de esquerda, como o PT. Ah, não, mas não foi o PT que governou a França, não, era o François Hollande, que é do Partido Socialista, né? Socialista, de esquerda, assim como o seu partido, Manuela, comunista, também de esquerda. Ou seja, todos os países aí que você citou, com exceção da Alemanha, eram governados por pessoas de esquerda. E a Alemanha, que você citou, não sei onde é que você viu crise internacional, porque há 8 anos consecutivos a Alemanha cresce. Enquanto o Brasil, durante os governos petistas de esquerda, que você sempre defendeu, do qual o PCdoB, o seu partido, foi base, fez com que o país não crescesse. Pelo contrário, caísse o seu crescimento, mesmo com os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai, crescendo. Eu acho que o mundo vai redescobrir as alternativas de esquerda, porque elas é que propõem o enfrentamento desse sistema que gera crise, que gera o desemprego, que gera os 13 milhões de desempregados no Brasil, que geram os milhões e milhões de refugiados no mundo, né? Um drama humanitário que a gente precisa tentar, o drama dos migrantes no mundo inteiro, um drama que é também dessa crise, das guerras, do que promove o capitalismo. Essa é uma das melhores partes da entrevista, né? Que ela diz, não, é justamente isso, a esquerda, o projeto das esquerdas é combater os 13 milhões de desempregados, o desemprego, a queda na renda, etc. Mas foi justamente a esquerda, incluindo o seu partido, fazendo parte da base aliada, que jogou o país no buraco. E a Manuela ainda tem a cara de pau de falar sobre a crise dos refugiados, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o capitalismo. Se a gente vai falar de refugiado, vamos falar de refugiado aqui no nosso país, vamos falar de refugiado aqui na América Latina. Né? Boa Vista lá tem um problema gigantesco de refugiados venezuelanos simplesmente porque lá é uma ditadura, lá não tem liberdade política, lá não tem liberdade econômica, lá você não pode fazer absolutamente nada se você não tiver o aval do governo. E é justamente essa ditadura que a Manuela defende, o partido dela defende, assim como defende também a ditadura da Coreia do Norte, que dita até qual corte de cabelo você tem de ter. Então, antes de falar sobre qualquer tipo de refugiado, você precisa explicar por que as pessoas estão fugindo da Venezuela. Já que esse socialismo maravilhoso que vou dizer, por que Caracas é, por exemplo, a cidade mais violenta do mundo? Do mundo inteiro, de todas as cidades, inclusive do Brasil, Caracas é mais violenta. Por quê? Socialismo não é paz, não é amor, não é divisão, não é comunhão. Não é bem isso que está acontecendo. E os refugiados estão vindo para cá justamente por causa disso. Eu defendo que o Estado tenha papel na construção da economia, né, na retomada do crescimento da economia, como acontece em todos os países desenvolvidos do mundo. Então a Manuela defende o Estado na economia porque o Estado desenvolveu todos os países desenvolvidos, né? O Estado guiou a economia em todos os países desenvolvidos. Então vamos dar uma olhadinha ali no índice de liberdade econômica e os países que estão no topo. Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália, Irlanda, Estônia, Reino Unido, Canadá e Emirados Árabes. Pois é, Manuela, não é bem essa lógica aí de que o Estado, quanto mais o Estado guia a economia, mais desenvolvido é o país. Aliás, é justamente o contrário. Ó, vai aparecer um gráfico aqui, ó, nossa querida produção vai fazer aparecer um gráfico. E esse gráfico, cara, Manuela, mostra justamente o contrário do que você diz. Quanto mais desenvolvido é o país, quanto melhor é o DH, quanto menor é a corrupção, quanto melhor é a democracia, quanto maior é a participação popular, quanto maior é a renda per capita, maior é a liberdade econômica. Ou seja, menos o Estado mete o bedelho na vida das pessoas, que é justamente isso que você está defendendo. E defendo que o Estado pare de regular os nossos corpos, que as mulheres possam ser aquilo que elas quiserem. Ah, Manuela, então você defende que o Estado não regule o que a gente faz com o nosso corpo, não regule os nossos corpos, né? Que na verdade são os conservadores que querem regular os corpos das pessoas. Então, vamos começar por um exemplo bastante simples, né? O corpo é meu, as regras são minhas, é isso que você defende, é isso que eu defendo também. Logo, sou a favor da reforma trabalhista, por exemplo, que permite que eu negocie como eu trabalho para o meu empregador, ou como o meu empregado trabalha para mim. Isso é liberdade do meu corpo. Agora, por que você é contra?
Porque a liberdade que você diz é justamente como você colocou. Não, a liberdade do corpo, a liberdade das mulheres, né? Ou seja, basicamente o que você está defendendo é o aborto. Não é a liberdade de corpo das mulheres, porque simplesmente o feto não faz parte do corpo da mulher. O feto não é um órgão da mulher, o feto não é um objeto da mulher, o feto é uma vida em si. E fazer o que quiser com o feto não é fazer o que quiser com o próprio corpo, é fazer o que quiser com outro corpo, de outra pessoa que tem uma vida distinta da sua. Por que tem tanto preso nos presídios brasileiros? 70% dos 760 mil são varejistas do tráfico. Aí começam os dados estratosféricos ali de quem tem as soluções mágicas para a segurança pública, né? 70% daqueles que estão presos são vítimas, né? São simplesmente varejistas do tráfico. Mentira! Só 32,6%, ou seja, menos da metade do que a Manuela disse, dos presos responde por tráfico. A maioria é a soma de furto, roubo e homicídio. Ou seja, mais uma mentira descarada de quem diz ter a solução para a segurança pública, mas só sabe vomitar número falso. Porque a pessoa entra uma vez no sistema carcerário com 3 gramas de maconha e o resto da vida ela é fichada e não conseguirá mais emprego formal. Mais uma mentira envolvendo drogas, envolvendo segurança pública. Ah não, mas aí o cara vai lá, é preso com 3 gramas de maconha, nunca mais consegue um emprego porque vira um ex-presidiário. Ninguém é preso com 3 gramas de maconha. Ninguém é condenado por tráfico por estar portando 3 gramas de maconha. A pena para portar 3 gramas de maconha, que é basicamente uma medida para uso próprio, é a seguinte: prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e advertência sobre os efeitos das drogas, né? Ou seja, vai vir um guarda e vai falar: ô amigão, usar isso aí não é muito legal. Vai lá entregar uma cesta básica. É essa a pena. Ninguém vai preso, isso é o que está determinado na lei e isso é o que o STJ também já determinou. Então, mais uma mentira de que, ah não, o cara foi pego lá com meio grama de maconha. Mentira! É uma quantidade definida por lei e não é 3 gramas, nem de longe são 3 gramas o mínimo para você ser preso. A Marina é alguém que se posiciona programaticamente. Ela fez opções programáticas que a levam pra direita. Manuela. 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 É proibido discordar, viu, gente? É proibido discordar. Não, ninguém tá concordando. Sabia que tem... Para finalizar, o argumento máximo da Manuela, que inclusive ela usa contra o Carioca na entrevista, né? Não discordo da Manuela porque os ideais dela são retrógrados, porque a ideologia que ela defende é autoritária, totalitária, já matou milhões de pessoas em todo o mundo, ainda mata hoje na Venezuela e na Coreia do Norte. No final das contas, ela vai dizer que eu simplesmente estou criticando a candidatura dela, estou criticando as ideias dela, porque eu sou um fascista, machista, homofóbico que não quer ver uma mulher no poder. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.